Então, feito a análise estrutural preliminar, o que a gente vai fazer agora? Verificou, né, que o comportamento, que os diagramas, que os esforços estão corretos da maneira que a gente esperava, né? Não tem nada errado, né? Uma barra que ficou solta ou algum momento fletor que não deveria estar, né, negativo, por exemplo, né? Verificou que todas as nervuras, né, das nossas lajes estão comportando como uma nervura biapoiada, né? As nossas vigas estão com um comportamento que a gente esperava. Nos balanços, as vigas apresentaram um momento fletor negativo, né? Não, verificou que não tem nenhum erro muito agravante. Então, agora o próximo passo é justamente a gente partir para o processamento, né, para ele verificar a seção e também encontrar as barras necessárias, né, a área de aço necessária para as nossas nervuras da laje, bem como para as vigas, fazer a verificação da seção para ver se a altura das nossas vigas estão adequadas ou se a gente vai precisar aumentar alguma viga que não vai ter capacidade ali de suportar aquele esforço, ou até mesmo a gente fazer a análise depois desse processamento e verificar que a gente pode diminuir alguma viga, por exemplo, que não está tendo tanto esforço e a gente consegue economizar, por exemplo, bem como os pilares, né? Ele vai fazer esse dimensionamento para a gente, verificando a seção que a gente adotou e achando a área de aço necessária. Tá? Então esse seria o passo que a gente vai estar fazendo nessa aula. Como que a gente faz isso agora? A gente vem novamente aqui nesse mesmo ícone, né, de processamento global, só que agora a gente vai ativar aqui, ó, esforços e armaduras. Então ele vai fazer o mesmo processamento que ele fez anteriormente, que são os esforços tanto na grelha quanto no pórtico, só que agora ele vai encontrar as armaduras necessárias, né? Ele vai fazer toda a verificação de flexão nas lajes, nas vigas, né? A verificação do esforço normal de compressão nos nossos pilares, bem como flexão, né? Flexocompressão dos pilares, e vai encontrar a área de aço necessária. E se as seções que a gente adotou, né, tanto para a laje, para a viga e para os pilares, se elas são suficientes, né? Ou se a gente vai precisar aumentar uma viga, por exemplo. Então a gente vai conseguir verificar isso somente depois de fazer esse processamento para encontrar essas armaduras. Tá? Então a gente pode clicar aqui e dar um OK que ele vai começar a fazer esse processamento. Bom, então aqui ele já terminou o processamento, né? Vai aparecer aquela tela normalmente, né, com alguns dados. Bom, o que a gente precisa se atentar aqui? Se apareceu algum erro grave. Aqui no nosso projeto, né, não teve nenhum erro grave, mas depois eu posso até fazer um vídeo separado fazendo com que dê algum erro para a gente poder analisar isso com calma, né? Existem centenas de erros que podem aparecer aqui. Então, por exemplo, se você lá adotou uma seção com uma altura muito pequena para a sua viga, né, e ela não foi capaz de suportar os esforços de flexão, vai aparecer aqui que teve algum problema com aquela determinada viga, bem como com a laje, se ela não suportou o carregamento, se a altura dela é insuficiente, ou se algum pilar também tem um índice de esbeltez muito elevado, acima do limite. Então, assim, qualquer tipo de problema grave, ele vai listar aqui para você. No nosso caso, do sobrado, como é algo simples e a gente adotou seções aqui que já são o suficiente, então não apareceu nenhum erro grave. Mas fiquem cientes de que pode aparecer centenas de erros aqui. Não dá para listar todos e falar de um por um para vocês como é que isso se soluciona. Tem uma quantidade absurda de erros que podem acontecer, né? Mas tem aqueles que são bem mais fácil de estar acontecendo e resolvendo. Então a gente pode fazer um vídeo à parte depois solucionando esses erros, né? Mas você encontra também com muita facilidade aí no próprio site da TQS. Eles têm o que se chama TQS Docs. Então você consegue digitar no Google aí, né, algum determinado erro que apareceu aqui. Possivelmente um dos primeiros sites que vai aparecer solucionando e mostrando por que aconteceu esse erro é o próprio site da TQS. Então vocês podem estar utilizando,
né, o próprio site da TQS para estar entendendo por que deu esse erro, mas é muito didático também. Quando acontece um erro, ele descreve aqui, você consegue entrar e ele vai te falar o que é que aconteceu, onde foi, em qual viga, qual elemento, qual pilar, qual laje aconteceu isso, né? Enfim, é muito tranquilo de estar entendendo qual erro aconteceu e como a gente soluciona ele. Bom, como no nosso projeto não teve erro algum, a gente pode fechar essa nossa janela. E o que acontece aqui, pessoal? Não mudou, né, tanta coisa assim na nossa tela. O que foi incluído aqui agora, além da análise que já estava, então pode perceber que se a gente entrar aqui na planta do primeiro pavimento, vai estar aqui igual estava na nossa primeira análise que a gente fez há 2 vídeos atrás. Vai estar aqui a nossa grelha da laje, exatamente como estava antes. Só que agora ele incluiu aqui também na mesma pasta do primeiro pavimento a armação da nossa laje, né? Então aqui tem diversos desenhos, né, em DWG. Então a armação de punção, armação de negativa horizontal, armação negativa vertical, tá? Ele faz diversos desenhos aqui. Bom, o que eu sempre analiso primeiro, tá? Eu sempre vou nos pilares, tá? Que está em ordem aqui no nosso projeto. Então eu venho aqui na lista de pilares, aqui dentro de pilares ele já gerou, né, o detalhamento e o desenho de todos os pilares da nossa obra. Se a gente vier aqui em pilares, aqui em cima a gente consegue encontrar relatório, tá? E se a gente clicar aqui nele, a gente consegue observar um relatório de pilares, tá? O que a gente pode observar aqui? Não vou entrar em detalhes aqui, porque obviamente se fosse tratar sobre pilares aqui, a gente ficaria uma quantidade enorme de vídeos só falando sobre o dimensionamento de pilares, e esse não é o intuito, porque o software ele já fornece para a gente dados suficientes para a gente entender de maneira bem simples se o pilar passou ou não. Como que a gente pode observar isso? Através dos nossos coeficientes aqui, né, do dimensionamento. Bem como quando a gente faz à mão, a gente utiliza esses coeficientes, né, esses dados aqui para analisar a taxa de dimensionamento, se ele está resistindo aos esforços ou não, né? Então pode se observar aqui que o primeiro dado que eu sempre analiso é a taxa de aço. Então a taxa de aço dele está ok, né? Ali por volta de 100 kgfm por metro cúbico é uma taxa de aço até que daria até para diminuir um pouco a seção dos nossos pilares, né? A gente poderia trabalhar ali com 15 por 25, que possivelmente estaria passando, porque o nosso sobrado também, né, são apenas 2 pavimentos, tá? Então a taxa de aço ela tá ok. Se por acaso desse uma taxa de aço ali 160 kgf por metro cúbico, 170, 180, né, o índice aqui já estaria mais próximo do laranja e vermelho, ou seja, seria interessante a gente pensar em aumentar um pouco a seção desse pilar para diminuir essa taxa de aço, né? Ou através dos outros coeficientes aqui, por exemplo, do nosso ρ, né? Então percebam que o ρ ele está adequado, né? Até pela coloração, que é mais simples de entender, tá tudo aqui relativamente baixo, né? Então a resistência ali do nosso pilar ela tá suportando muito bem os esforços que ela está sofrendo, né? Bem como o índice de esbeltez, que é outro dado interessante da gente sempre analisar. Então o índice de esbeltez aqui do P1, por exemplo, ó, ele vai de 9 a 73. Por que ele vai de 9 a 73? Porque ele divide justamente ali a cada pavimento, né? Então 9 ali seria o menor índice de esbeltez, possivelmente é do nível da sapata até do nível da viga baldrame, né? que a gente vai inserir depois essa sapata. Mas ali é uma altura muito pequena pela dimensão do pilar, então por isso que o índice de esbeltez está de 9 a 73. E o 73 possivelmente é do primeiro andar, né, até a cobertura, que você tem um pé direito ali, né, que a gente adotou, se eu não me engano, de próximo a 3 metros, com relação às dimensões da seção do nosso pilar, está dando um índice de esbeltez de 73, que é um índice ótimo, né? Então ali abaixo de 90 a gente considera um índice de esbeltez bom de se trabalhar. Se a gente entrar no P1, a gente consegue ver com mais detalhes, ó. Então aqui ele divide por lance agora, né? Então do térreo, o mezanino e a cobertura, né? Então ali a gente consegue ver outros dados, né? Bem como a área da seção, o número de barras que ele encontrou e o diâmetro, né? Que no caso
ele adotou o mínimo aí, 4 barras de 10 milímetros. Então tá ótimo. Bem como a tensão ali que está sendo causada no nosso concreto, na nossa seção. Então percebam que a tensão maior está acontecendo onde? No térreo, porque você tem um acúmulo, né, de tensão, né, no sentido, né, da gravidade. Então na parte superior do nosso pilar, lá da cobertura, você tem uma tensão de compressão menor. Então, com que você vai descendo ali próximo à base, né, a sua fundação, você vai aumentando a carga justamente porque vai tendo um acréscimo de carga de cada pavimento. Então, está coerente também esses dados. E o índice de esbeltez, que ele mostra com relação ao eixo X e com relação ao eixo Y, bem como o FCK do concreto e o cobrimento que ele está adotando. Tá? E aqui, ó, como ele passou do índice de esbeltez, né, para a gente desconsiderar o efeito de segunda ordem, então aqui eles já colocam, né, que está utilizando com o modelo que ele está utilizando para fazer esse dimensionamento para esses dois lances com aquele modelo K aproximado, né? Aqui a gente já está entrando na parte teórica que não é um intuito do vídeo, mas é para vocês entenderem que ele lista tudo o que é feito, tá? Se a gente quiser mais detalhes sobre o dimensionamento, o que ele utilizou, por exemplo, no lance do térreo aqui, a gente pode clicar aqui e ele vai mostrar todos os dados que ele utilizou, né? Bem como as combinações, o esforço normal de compressão que está sendo solicitado no nosso pilar, o momento, né, fletor de cálculo em relação ao eixo X, o momento fletor de cálculo com relação ao eixo Y e o quanto está de solicitação, né, de esforço solicitante pelo quanto ele resiste. Então percebeu que ali a seção é mais do que suficiente, né? Está solicitando muito pouco com relação ao que o pilar realmente resiste. Ali a gente está mais adotando essa seção de 15 por 30 por ser uma seção mínima que a gente tem que trabalhar segundo a norma. Mas com relação ao que realmente ele está sendo solicitado de esforço, um esforço muito baixo, tá? Bom, aqui teria alguns outros dados que vocês podem estar olhando com mais calma. Envoltória de momento mínimo, né? Então é listado todos os dados que o TQS utiliza para fazer os cálculos. Bom, então para pilar seria basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, né? E se a gente clicar aqui 2 vezes, a gente vai para a edição do nosso desenho. Né? Então aqui a gente pode perceber que ele faz o detalhamento dos pilares, colocando a seção transversal, com as barras aqui, os estribos, né? A armadura transversal e aqui do lado a armadura longitudinal. O que acontece? Ele está configurado como default de fábrica aqui, o TQS. A gente não fez nenhuma configuração nele de detalhamento, como que a gente quer que ele detalhe essas barras, como que ele quer que ele faça, se ele quer que utilize barras de 5 milímetros ou de 6.3 nas barras transversais. Então a gente não configurou nada disso. E aqui, né, ele está usando um tipo de estribo que a gente pode alterar depois, fazendo um outro tipo de dobra, por exemplo, né? Bem como o arranjo aqui dessas barras longitudinais. Se a gente quer que ele coloque apenas uma barra direta, né, do térreo até a cobertura, ou que ele vai fazendo esse escalonamento de barra, por exemplo. Então a gente consegue configurar isso dentro dos critérios do software, tá? Mas a gente vai fazer isso mais adiante. A ideia aqui agora é a gente analisar, ver se o dimensionamento que ele fez está correto, se precisa aumentar alguma seção, algum pilar que não resiste, né, ou que está sendo muito solicitado. No nosso caso, para fins aqui do curso, todos os pilares estão ok, tá? Então o que eu digo para vocês, analisem essa taxa de aço, verifiquem, né, esses coeficientes aqui, o ρ, né, o índice de esbeltez e a tensão de compressão. Então analisem cada um desses itens para ver se ele está ok ou se tem algum ali que está muito alto. Então é um meio de você ver se o pilar está com algo errado ou não, através desses índices aqui, tá bom?